Olá, seja bem-vindo de volta à semana 2. Agora vamos na aula 3, Estatísticas e fontes de dados. Ao final desse vídeo você poderá ver os principais indicadores sobre a violência doméstica contra a mulher e algumas fontes confiáveis para a obtenção de dados. Ao final dessa aula, nós pretendemos que você indique quais efetivamente dados você pode trazer a respeito da violência doméstica e as fontes que você pode obter desses dados, trazendo aí uma conclusão sobre o estado da arte da violência doméstica no Brasil e no mundo. Vamos trabalhar então agora os indicadores sobre a violência doméstica contra a mulher, os dados quantitativos. Nós precisamos fazer algumas considerações. Primeiro, os indicadores são dados quantitativos obtidos através de registros de instituições. Esses registros podem ser de instituições de saúde, podem ser registros de queixas e podem ser dados obtidos através dos óbitos de vítimas. É importante dizer que esses indicadores de violência surgiram mais recentemente, eles não haviam antes da década de 1990, ou eram muito poucos ou escassos. As estatísticas de violência doméstica contra a mulher são precárias no mundo todo, mas a Lei Maria da Penha trouxe algumas coisas que nos favoreceram bastante. E é importante que a gente tenha muito cuidado nessas análises. Vamos iniciar trabalhando indicadores internacionais e posteriormente vamos passar para indicadores nacionais. Os indicadores internacionais mostram algumas questões de desigualdade de gênero, algumas políticas feitas no mundo todo e vamos trabalhar também questões relacionadas à comparação desses indicadores internacionais com questões nacionais. Vamos começar aí pelo Fórum Econômico Mundial, que traz para a gente o The Global Gender Gap Report, que é um relatório internacional sobre a desigualdade de gênero e algumas versões. A última versão é de 2016. A organização do Fórum Econômico Mundial é uma organização sem fins lucrativos sediada em Genebra, que promove reuniões anuais em Davos, na Suíça, para discutir questões com líderes empresariais, políticos, intelectuais e jornalistas. Ela publica anualmente esse relatório de desigualdade de gênero. A primeira parte desse relatório mostra para a gente quanto tempo será necessário para a gente diminuir a desigualdade de gênero. E aí há uma estimativa assombrosa. São 170 anos necessários para que o mundo deixe de ter desigualdade de gênero. E aí há alguma certa distribuição. Inicialmente, nós vemos aí neste gráfico que para a Europa Ocidental levaremos 47 anos, ou seja, a parte do mundo que tem mais evolução da desigualdade de gênero é a Europa Ocidental e mesmo assim levaremos 47 anos. Em segundo lugar, a América Latina e Caribe levaremos 61 anos, a África Subsaara teremos 63 anos, o oeste europeu e a Ásia Central 93 anos, o leste da Ásia e o Oceano Pacífico, as regiões do Pacífico, 111 anos e o Oriente Médio e o norte da África são 356 anos. Aí um contraste importante. O sul da Ásia levará-se-ão mais de 1000 anos, enquanto que a América do Norte está regredindo de alguma forma a igualdade. Nós sabemos que a América do Norte, que contempla aí o México, Estados Unidos e Canadá, dentre esses três países que são da América do Norte, temos o México com uma grande desigualdade de gênero, mas Estados Unidos e Canadá mostram-se aí mais avançados em termos de igualdade de gênero. Por outro lado, nós temos outros indicadores, que é a média dos ganhos anuais por gênero. Em 2016, nós temos aí 20 mil dólares para pessoas do gênero masculino e 11 mil dólares. E há uma diferença, então, de 9 mil dólares de ganhos, em média, que favorecem o gênero masculino. Por outro lado, nós temos também a relação entre homens e mulheres em termos de economicamente ativo no trabalho. Temos que a maior parte das pessoas que estão ativas no mercado de trabalho são do gênero masculino. E
Quando a gente fala da inatividade, ou seja, da participação feminina na inatividade, que não estão com atividade laboral, temos que 81% são do gênero feminino. Então temos um bastante desequilíbrio, apesar da população ser na maioria mulheres. Por outro lado, o maior gráfico que vocês têm à direita, nós temos a mesma qualificação, o equilíbrio da qualificação entre homens e mulheres, mas temos diferenças nos resultados. Vejam que, de uma forma geral, a educação primária, secundária e terciária, temos o equilíbrio da qualificação entre homens e mulheres, apesar de termos, novamente, maior número de mulheres no planeta. E por outro lado, nós temos um desequilíbrio nos papéis de trabalho, ou seja, a maior parte das ocupações são dadas a homens e os papéis que exigem maior qualificação também são dados a maior parte para homens, e os papéis de liderança, esses sim, são extremamente desfavoráveis, em que a maior parte dos homens detém papéis de liderança. Nós vemos aí algumas barreiras na indústria que diminuem a possibilidade de contratação e promoção das mulheres. Da direita para a esquerda, a primeira coisa que impede maiores contratações e promoções das mulheres é a própria confiança da mulher na aspiração. Em um segundo lugar, uma lacuna de qualificação, de talentos qualificados, ou seja, o mercado de trabalho o mercado de ensino oferece mais homens qualificados do que mulheres. Por outro lado, há poucos papéis de mulheres na liderança, e isso faz com que haja uma diminuição das promoções das mulheres. Por outro lado, também há o preconceito inconsciente entre os gestores, ou seja, eles pretendem favorecer a promoção de homens do que mulheres em função de um preconceito velado. E por último, temos aí uma lacuna de carreira, de balanço entre homens e mulheres. Isso desfavorece muito a questão da equidade de oportunidade de emprego e promoção na indústria. Temos também uma questão da distribuição da condição política de representatividade das mulheres. Nos parlamentos, temos 20% dos parlamentos ocupados por mulheres apenas. E 18% dos ministros de Estado são mulheres. E de todas as pessoas que ocuparam funções de chefe de Estado, apenas 47% das mulheres foram chefes de Estado. Temos aí 3 exemplos: a Angela Merkel, que hoje é a primeira-ministra da Alemanha, a Michelle Bachelet, que é a presidente do Chile, e a Erna Solberg, que é a primeira-ministra da Noruega, são exceções. Por outro lado, nós temos o ONU Mulheres, que publica anualmente o relatório das condições de como o mundo está avançando em relação à política para as mulheres. Em julho de 2010, a Assembleia Geral da ONU criou o ONU Mulheres exatamente para monitorar essas políticas e o empoderamento das mulheres. Quando ela criou esse movimento, o ONU Mulheres, ela também estabeleceu que seus países sede devem dar um passo no sentido de implementar e acelerar metas de igualdade de gênero. E aí, a partir disso, anualmente é feito um relatório de 2010 para cá para verificar o quanto que os países estão evoluindo. Esse relatório anual estabelece programas e informa o progresso alcançado nessas reuniões anuais. Aí você vê o programa de empoderamento econômico da mulher dividido em linhas de ação. A primeira linha, que você vê de cima para baixo, mostra o acesso das mulheres na produtividade de recursos e no equilíbrio resiliente em termos de produção agrícola. Por outro lado, na segunda linha, você vê a estimulação de oportunidades de igualdade de gênero. Uma terceira linha mostra resultados da seguridade ou segurança no trabalho para a mulher e proteção social para a mulher. Por último, você vê aí energia sustentável e empreendedorismo, acesso a empreendedorismo para as mulheres. Mais à frente, você vai observar programas voltados para o combate à violência contra a mulher. Uma primeira ação seria a prevenção e o acesso das mulheres a serviços essenciais para acabar com a violência contra a mulher. E um outro
Uma outra linha de ação diz respeito a tornar as cidades mais seguras, tanto no acesso público quanto, de uma forma geral, em serviços gerais. Então, nós temos que 26 países, com uma combinação de 1 bilhão de mulheres e garotas, tem mostrado mais resultados nas legislações voltados para combater a violência contra a mulher. E esses 26 países, com uma combinação de 466 milhões de mulheres, têm adotado ações nacionais e planos estratégicos para combater a violência contra a mulher. É importante demarcar que a Organização Mundial da Saúde periodicamente faz um balanço, né? E esse balanço diz respeito a condições que nós temos efetivas para trabalhar a violência doméstica contra a mulher. Alguns balanços agora nacionais. Vamos começar pelo Ligue 180 da Secretaria Especial da Política para as Mulheres. E também vamos, na sequência, trabalhar o mapa da violência contra a mulher no Brasil, feito pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a rede Flaxo. Em relação à política para as mulheres no Ministério da Justiça e Cidadania, temos que demarcar uma década de conquista dos Ligue 180. É importante dizer que após a deposição da presidente Dilma Rousseff, houve aí alguma reestruturação na Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que se vinculou agora ao Ministério da Justiça. Mesmo assim, continuam sendo feitos esses balanços, e o último balanço que temos é o de 2015, né? Em 2015 nós tivemos 749 mil atendimentos realizados, sendo que 10% deles, ou seja, 76 mil, referiram-se a relatos de violência contra a mulher. Desses relatos, 50% foram de violência física, 30% de violência psicológica, 7% de violência moral, 5% de cárcere privado, 5% aproximadamente de violência sexual, 2% de violência patrimonial e 351 casos de tráfico de pessoas, o que dá 0,46%. Nesse balanço é importante destacar uma comparação de 2014 para 2015 e houve algumas variações nas violências registradas, ou seja, houve um aumento de 44% no número total de relatos de violência e um aumento de 325% do relato de cárcere privado, computando uma média de 11 registros por dia. Em relação à violência sexual, houve um aumento de registros de 129 de denúncias relacionadas a estupro, assédio e exploração sexual, e um aumento de 154% do número de estupros, computando uma média de 7,5 casos por dia, aumentando aí 102% o número de relatos de exploração sexual. É importante dizer que só em 2015 foram 3.478 casos de violência sexual, sendo que 78% de estupro, 15% de exploração sexual e 6% de assédio sexual no trabalho. É importante dizer que nas denúncias, o perfil do denunciante é majoritariamente demarcado pela vítima, 63%. E o perfil da vítima tende a ser, na sua maioria, de cor da pele parda, seguido por cor da pele preta, em que 47% pardo e a cor da pele de 11% das denunciantes eram, do perfil das vítimas, aliás, eram esses da cor da pele, 40% cor da pele branca. Em 72% dos casos, as violências foram cometidas por homens, o que a gente já imaginava, sendo que as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo, ou seja, 72% das vítimas das denúncias tinham uma relação heteroafetiva com as vítimas, e as relações homoafetivas eram 0,29, pouquíssimas expressivas estatisticamente. Mas 16% das relações com a vítima eram familiares, perpetrados por pessoas da própria família, e 18% eram relações externas, ou seja, não eram familiares nem pessoas, nem cônjuges, eram pessoas externas.
Agora vamos trabalhar na questão do mapa da violência 2015 de homicídio de mulheres no Brasil. Esse mapa mostra o número de mortes na declaração de óbito por causas naturais, mas também especificamente morte por causas não naturais, que são coletadas aí no Ministério da Saúde, no Sistema de Informação de Mortalidade. Temos também o registro de gênero, idade, cor da pele, o tipo de causa de morte por suicídio, acidente, homicídio e o cálculo por censo e estimativa populacional e do SUS. Então, a partir desse mapa, nós observamos aí que há uma evolução das taxas de homicídio de mulheres. Na verdade, desde 1980 até 1995, há uma crescente, né, variando de 92 a 95, o número de casos, a taxa de homicídio de mulheres. Nós observamos um fenômeno bem interessante, que é na década de 90 um declínio progressivo de homicídio de mulheres, que culmina com um decréscimo de um pico de 2007, que coincide com o ano da instituição da Lei Maria da Penha. Só que, posteriormente a isso, há um aumento da taxa de mulheres de 2003 a 2013, que é o período anterior, logo anterior e posterior da Lei Maria da Penha. Em 2007, temos a menor evolução dessa taxa, que ficou de 3,9, mas logo depois vem progredindo o feminicídio no Brasil até 2013, que foi aí calculado como 4,8 a taxa. Em termos de homicídio de mulheres, temos uma distribuição geográfica em que Sergipe encontra-se em um dos estados com o menor crescimento do feminicídio. Mas nós vamos observar que isso não é uma coisa que é tão importante, essa taxa de feminicídio em Sergipe. O que efetivamente vai ser mais importante é o número de casos, e a gente vai detalhar isso aí. Em relação à comparação da média nacional, Sergipe fica abaixo da média Brasil e outros estados mostram importantes crescimentos na taxa de homicídio de mulheres. Sergipe está com 3,6. E logo em termos de 2013, ou seja, comparando na taxa de 2013 com 2003, Sergipe está um pouco acima da taxa nacional, 5,1, mas é um dos estados da federação que tem menos taxa de crescimento do feminicídio. Porém, chama a atenção o fato de que São Paulo, que tem uma população muito maior do que Sergipe, tem uma taxa menor, bem menor, menos do que a metade do que Sergipe. Temos um crescimento na ordem de 43% dos casos de homicídio de mulheres. Nós temos que comparar a questão da cor da pele, porque quando a gente coloca a população da cor da pele negra, temos um aumento substancial de casos de homicídio de mulheres. Mas isso acontece também quando a gente compara com homens. O homicídio de homens também tende a mostrar esse mesmo efeito. Por outro lado, em relação à idade, temos que os homicídios de mulheres tendem a ser maior na faixa de 30 anos. Os registros de atendimento de violência, o SINAM, são importantes para a gente fazer essa análise, porque pessoas atendidas em unidades de saúde passam por um dado protocolo de registro de violência doméstica, mas nem todos os casos de violência são registrados, especialmente de violência doméstica. Então, quando a gente analisa esses dados, temos que fazê-lo com bastante cuidado. Inicialmente, temos que levar em consideração o registro que se dá pelo local da agressão. Enquanto que a maior parte dos registros se dá em via pública, ou seja, a agressão se dá em via pública para as mulheres, isso é acompanhado também por homens, sendo que no domicílio é o segundo domínio de local da agressão que está relacionado à mulher. Vejam aí, em primeiro lugar, via pública, em segundo lugar, domicílio. E há uma modificação dessa percepção do local da agressão em comparação com o gênero masculino. O gênero masculino, o que acontece mais é em via pública, 48%, e em segundo lugar, no estabelecimento de saúde, o local da agressão. Vejam que aí as coisas começam a mudar um pouco. O ordenamento de unidades da federação segundo o índice de vitimização feminina. E aí Sergipe aparece em quarto lugar. Então vejam,
Em termos de percentuais, nós temos que Sergipe tem 189% da taxa de atendimento por 10 mil habitantes em 2014. Isso chama muito a atenção. Então, a vitimização feminina é muito grande em Sergipe. É o quarto estado da federação. E isso leva a gente a algumas conclusões importantes. Em primeiro lugar, a questão de que a taxa de atendimento por 10 mil habitantes em termos de violência, especialmente feminina, relacionada a mulheres, temos aqui que com 14 anos, a maior parte das mulheres que são vítimas de violência está nessa faixa aí, de 14 a aproximadamente 24 anos, uma taxa muito alta. Temos também que crianças com menos de um ano concentram 33% das violências. E isso é muito importante, chama muito atenção. Mas o que efetivamente vai deixar a gente preocupado é o percentual do atendimento de mulheres pelo SUS, segundo o agressor e etapa do ciclo de vida. Os parceiros são os maiores autores de violência doméstica. 50% das vítimas de violência são vítimas de parceiros.